Olá, aqui é Gi Calheiros e hoje vamos falar sobre a Antiguidade Clássica, que surgiu no século 8 a.C. até a queda do Império Romano no século 5, dando lugar à Idade Média. A Grécia ficava numa região chamada Hélade, no sul dos Balcãs, que ocupava também as ilhas do Mar Egeu e a península de Peloponeso. O período da história da Grécia é dividida em 5 partes: pré-homérico, homérico, arcaico, e clássico e helenístico. No primeiro período da história da Grécia, o pré-homérico, que foi de 2000 a 1200 anos antes de Cristo, nesse período coincide com a formação da Grécia, onde vários povos como os jônios, aqueus, eólios e os dórios se dirigiram ao país. Os aqueus haviam dominado os cretenses em um certo período, em 1400 anos antes de Cristo. A civilização cretense se desenvolveu na ilha de Creta, no Mar Egeu. Eles tinham um bom comércio, onde vendiam oliva e figo, por exemplo. Já os aqueus, ou micênicos, eram um povo indo-europeu que se estabeleceram na Grécia continental, tendo seu auge de 1600 a 1200 anos antes de Cristo. Eles se desenvolveram e fizeram um grande comércio na época. Em 1200 anos antes de Cristo, eles começaram a se fragilizar, como os cretenses. Começaram a serem adotadas práticas mais rurais na Grécia. Já no período homérico, que ocorreu de 1150 a 800 anos antes de Cristo, a sociedade grega começou a evoluir. O termo homérico vem de Homero, um poeta que criou obras como Ilíada e Odisseia. Na época, houve uma invasão dória, vindo consigo uma nova maneira de viver. A produção era de mão de obra familiar. A população passou a se organizar em pequenos grupos. Esse tipo de forma social é chamada genus, que possuíam seu próprio líder. Depois de tempos, os genus deram origem a um grupo social muito maior, as cidades-estado ou a polis. Esse grupo social era organizado assim. A polis tinha uma região urbana, onde tinham as ágoras, que serviam para fazer reuniões públicas, e tinha os templos também. Nas áreas rurais, a agricultura era praticada por escravos e camponeses. Já no período arcaico, compreende entre 800 a 500 anos antes de Cristo. Com a consolidação das cidades-estado, houve profundas mudanças econômicas, sociais e políticas. Alguns locais que se destacaram foram Atenas e Esparta. Nesse período, existiam mais de 100 cidades-estado na Grécia. Nessa época, surgiu um modelo de governo, a democracia, por volta de 510 anos antes de Cristo. Teria sido o aristocrata grego Clístenes, considerado o pai da democracia, que liderou uma revolta popular contra o último ditador grego, chamado Hipias, que governou de 527 a 510 anos antes de Cristo. Agora, falando do período clássico, foi nessa época que ocorreu o auge da democracia de Atenas e a evolução das artes e da filosofia. Os gregos estavam tendo sucesso em conflitos como a Guerra das Médicas, por exemplo. Nesta guerra, os gregos venceram e dominaram o Mar Egeu, antes dominado pelo Império Persa, tendo esse conflito iniciado em 490 anos antes de Cristo. O problema era que, com a chegada do conflito de Peloponeso, com duração de 27 anos, tendo início em 431 anos antes de Cristo, houve o declínio da sociedade grega.
A guerra foi assim. Com um conflito interno entre Atenas e Esparta, os gregos souberam se defender. Sabe como? Criando a Liga de Delos, que com o objetivo de se proteger dos persas. E, além disso, prendeu vários militares, obrigando-os a trabalhar como escravos. Só que Esparta copiou a estratégia deles e criou a Liga de Peloponeso, tendo como objetivo ser mais superior na Grécia. E venceu. Que coisa, não é? Mas não é só isso, não. Infelizmente, a democracia de Atenas acaba caindo e dando lugar a um regime autoritário. Anos depois, a Grécia viria a ser invadida pelos macedônios. Agora, no período helenístico, que começou e terminou de 338 a 146 anos antes de Cristo. Nessa época, começou o domínio macedônio no território grego, governado por Felipe II. Mas esse tempo foi marcado pelo reinado de Alexandre o Grande, responsável por aumentar o território grego até a atual Índia. Ele era filho de Felipe II da Macedônia, o mesmo que citei antes. Só que, como a felicidade deles durou pouco, eles foram dominados pelos romanos no fim desse período. Vamos falar sobre como a Macedônia dominou a Grécia. Com os conflitos que citei no vídeo, como a de Peloponeso, houve o enfraquecimento da Grécia continental. No século V, os macedônios começavam a prosperar muito e tinham contatos com várias cidades gregas. O resultado? Felipe II da Macedônia, em 359 anos antes de Cristo, aproveitando-se do enfraquecimento do seu vizinho de porta, começou um conflito contra a Grécia. Conquistou várias cidades gregas na Batalha de Queroneia, em 338 anos antes de Cristo. Foi assim que andou o período helenístico, indo para um destino ainda mais sombrio para os gregos, a perda da independência grega para os romanos em 146 anos antes de Cristo. Apesar da Grécia estar muito fraca politicamente, sua cultura ainda atravessava os oceanos. O maior exemplo disso é que a cultura grega se disseminou no Egito e no Oriente como um todo, e na Europa, entre outros locais. Anteriormente, citei uma figura histórica importantíssima desse período, certo? Alexandre o Grande. Vamos falar um pouco sobre ele. Alexandre o Grande nasceu em 356 anos antes de Cristo e morreu em 323 anos antes de Cristo. Meu caro, sabe quem educou Alexandre? Aristóteles. Sim, foi esse filósofo que o educou. O jovem moço se tornaria um herói lendário, como Aquiles, protagonista da obra Ilíada de Homero, que teria lutado na Guerra de Troia. Ele teria sido venerado pela mitologia grega. Voltando para Alexandre, ele nasceu em Pela, no qual o calendário grego, ou calendário hecatombeu, marcava o 6º dia de seu mês. Quero frisar que não se sabe a data exata do nascimento de Alexandre. Sua mãe era Olímpia, filha do rei Neoptolemo I do Epiro. Seu marido e pai de Alexandre, Felipe II, tinha 7 ou 8 esposas, mas Olímpia era sua principal esposa, pois ele havia lhe dado o único filho homem. Uma curiosidade sobre o dia do nascimento de Alexandre foi que seu pai, Filipe, estaria preparando um cerco na cidade de Potideia. Na época, era na península de Calcídica. Ele recebeu algumas informações de que o general de seu governo, chamado Parmênio, havia derrotado Ilíria e Peônia. Surgiram várias lendas sobre o nascimento de Alexandre.
Afinal, o mesmo afirmava todas elas, querendo demonstrar superioridade. Aristóteles, que educou Alexandre, teve como presente de Filipe a reconstrução da sua cidade, chamada Estagira, onde, curiosamente, o próprio Filipe havia destruído. Agora, falando sobre a ascensão de Alexandre. Seu pai havia deixado ele como regente e herdeiro no trono. As dificuldades do jovem regente, de apenas 16 anos, começaram cedo. Os medos trácios estavam se revoltando contra a Macedônia. O jovem Alexandre respondeu, os expulsando de seu país. Foi nessa ocasião que ele fundou a Alexandrópolis. Tempos depois, seu pai foi morto por Pausanias, o próprio capitão pertencente à sua guarda. O assassino foi morto pelos perseguidores. Alexandre se tornou rei aos 20 anos de idade. Ele conquistou o Império Persa, fez campanha na Índia e entre tantas outras coisas. Alexandre morreu no grande palácio de Nabucodonosor II, na Babilônia, com 32 anos de idade em 323 anos antes de Cristo. Existem algumas versões sobre sua morte. Segundo Plutarco, um filósofo grego, Alexandre deu uma grande celebração a um almirante chamado Nearco. Ele bebeu muito, tendo febre, piorando seu quadro de saúde. Tudo isso há 14 dias antes de falecer. Ele teria sido envenenado? Entre as versões que existem, podem comprovar que ele teria sido envenenado. Será que sua influência e seu poder fizeram com que alguém o matasse? Gente, ninguém tem certeza do que pode ter acontecido, mas nós sabemos que Alexandre tinha muita influência em sua época. Agora, gente, vamos finalizar o vídeo falando de algumas curiosidades da Antiguidade Clássica como um todo. Você sabia que cerca de 1/3 da população da Grécia, em um certo período, era escrava? Isso fazia com que os gregos tivessem tempo para estudar e filosofar. Os escravos eram chamados de ilotas. Era muito comum uma pessoa se tornar escrava por dívidas, pelas guerras que ocorriam na época, capturando as pessoas no exército rival, transformando-os em escravos e, além disso, as pessoas condenadas por algum crime podiam se tornar escravas. Passando de um assunto para outro, você sabia que as mulheres na Grécia não tinham direitos políticos e nem legais? A sociedade grega era muito patriarcal, tendo leis feitas para os homens e pelos homens. Os sacrifícios aos deuses eram feitos apenas por homens. E aí, gostou do vídeo? Se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho e deixe seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!